Podemos? Pode ir, pastor. Amém. Graça e paz do Senhor a todos. Queria expressar minha gratidão ao pastor Adilson, pastor Anderson, e a oportunidade que nos é dada de estarmos aqui pregando a palavra do Senhor. Eu perguntei ao pastor Anderson que nós íamos falar hoje, se tinha algum tema, e ele me deixou livre. Então, eu vou falar aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu sei que ele tem uma palavra para você. Quantos vieram ouvir a palavra de Deus nessa tarde? Ou melhor, nessa noite? Eu sei que Deus vai falar ao meu coração e ao teu coração. Me sinto muito honrado, matando as saudades, pelo menos pelo vídeo dos nossos pastores, nossos amigos. E Deus colocou a palavra no meu coração, Gênesis, capítulo de número 13, versículo 10 ao versículo de número 13. Se você quiser colocar o tema da mensagem aí, ou do ensino, decisões precipitadas, consequências desastrosas. Foi o que Deus colocou no meu coração, e eu sei que quando Ele coloca algo é porque Ele tem algo para falar, alguém necessita de ouvir essa palavra, e eu sei que é uma palavra de Deus para nós nessa tarde. Versículo de número 10, não assuste, a minha versão é um pouco diferente, mas é a mesma Bíblia, tá, meus queridos? Versículo 10 diz assim: Ló olhou demoradamente para as planícies férteis do Vale do Jordão, na direção de Zoar. A região toda era bem irrigada como o jardim do Senhor, ou como a terra do Egito. Isso foi antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu para si todo o Vale do Jordão, a leste de onde estava. Partiu para lá e se separou do seu tio Abraão. Assim, Abraão continuou na terra de Canaã. E Ló mudou suas tendas para um lugar próximo a Sodoma e se estabeleceu entre as cidades da planície. Palavra de Deus para o nosso coração. E eu gosto muito da Bíblia, e eu gosto muito das histórias da Bíblia, porque a gente pode aprender muito com as histórias da Bíblia. E eu estava olhando essa mensagem, essa palavra, estava estudando, e Deus estava falando ao meu coração nessa tarde, e eu queria dividir um pouco daquilo que Deus falou comigo. Na verdade, o ser humano ele vive de escolhas e decisões o tempo todo. Pequenas ou grandes decisões terão que ser tomadas todos os dias. Nós já levantamos da cama decidindo se eu quero levantar ou não, se eu quero ir trabalhar ou não. E tudo no nosso entorno são decisões. A todo momento decidimos o que fazer, como fazer, se fazer, para que fazer. Então, são decisões que nós estamos o tempo todo tomando como seres humanos. A nossa vida ela é baseada nas nossas decisões. Mas todos nós temos momentos decisivos, críticos, que serão mais importantes que os outros, em que essa decisão ela vai gerar algo na nossa vida, ou que essa decisão ela vai trazer algo para a nossa vida que é mais importante do que as pequenas decisões que nós tomamos. E é nessa hora que nós diremos ou faremos algo que vai refletir a nossa natureza ou a natureza de Cristo. Porque o ser humano, apesar de nós termos aceitado a Cristo, nós ainda estamos sendo aperfeiçoados por Deus. Sabe por que eu e você ainda estamos aqui e não estamos lá na glória, no lugar que Deus preparou? É porque nós ainda não estamos prontos. A Bíblia vai dizer da estatura de varão perfeito, que é a qualidade do homem celestial. Nós ainda estamos aqui porque Deus ainda está nos aperfeiçoando e às vezes nós deixamos a nossa natureza falar mais do que a natureza de Deus que tem que estar em nós. O nosso caráter, às vezes, fala mais alto que o caráter de Deus que tem que ser refletido em nós. E são momentos decisivos da nossa vida, quando nós temos que tomar uma decisão. E essa decisão, ela é uma decisão que é um momento crítico, é um momento, vamos dizer, é um momento X da nossa essência, da nossa estadia nesse lugar, nessa terra, em que nós vamos mostrar quem nós somos. Nós vamos mostrar se a essência ou o que habita em nós é a essência de Deus, é o caráter de Cristo, ou o caráter do homem tem falado mais alto. E o interessante é que nessa hora, quando nós fazemos isso, as consequências poderão ser drásticas, muito drásticas. Nós podemos ter consequências desastrosas se nós não soubermos tomar as nossas decisões. E o interessante é que toda decisão ela tem uma consequência. Nós vamos falar da lei da semeadura. Se eu plantar vento, eu vou colher tempestade. Se eu plantar o bem, eu vou colher o bem. Se eu plantar o mal, eu vou colher mal. Então, tudo vai do plantio.
Tudo vai daquilo que eu estou plantando. Então, as minhas decisões são sementes que eu estou plantando para eu poder colher. Então, tem momentos críticos. E o peso dessa consequência é o reflexo de uma boa ou má decisão. Vai pesar para nós, queridos. Se eu e você nós não soubermos tomar decisões, se nós tomarmos decisões que são conflitantes ou decisões que vão trazer, que vão contrária àquilo que é a essência de Deus, que é a vontade de Deus, nós vamos colher consequências desastrosas. Coisas que irão nos penalizar e trazer transtorno não só para nós, mas para outras pessoas, e nós vamos ver isso durante o nosso estudo. E eu peguei esse texto porque esse texto ele vai mostrar exatamente um momento crítico de decisão em que esses homens, ou melhor, que um desses homens, Abraão, nós vamos falar de Abraão e Ló, e nós vamos ver que um desses homens vai ter que tomar uma decisão. E é um momento crítico, e essa decisão crítica vai trazer consequências para ele que vão gerar, ou que vão respingar, ou que vão colocar nesse contexto de receber as consequências, não só ele, mas todas as pessoas que estão ao seu redor. E a Bíblia nós vamos entendendo isso, que as nossas decisões, elas precisam ser bem pensadas, elas precisam ser, elas têm que ser precisas e elas têm que ser balizadas pela vontade de Deus, ou balizadas pelo Senhor, para que nós possamos tomar decisões assertivas e Deus nos abençoar. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas que tiveram que enfrentar momentos decisivos e que podemos aprender com todas elas. Nós vamos ver que a Bíblia vai falar de Daniel, e Daniel vai tomar, no momento crítico, ele vai decidir não se contaminar. Ele vai dizer, eu não vou me contaminar com a Babilônia. Eu quero ser diferente, eu sou diferente. Ele vai ser diferente. E ele vai se posicionar diferente para poder agradar a Deus. Querido, o seu posicionamento agrada ou desagrada a Deus. Então, posicione-se para agradar a Deus e você vai ser bem-sucedido. E Deus vai se gloriar através da sua decisão. E a Bíblia está cheia de muitos outros vão tomar essas decisões. Muitos outros vão estar. Davi, ele vai chegar no meio da guerra, ele vai ver o gigante confrontando e afrontando o Deus de Israel. Ele vai se posicionar de jeito nenhum contra meu Deus, não. E ele vai partir para a luta, para a peleja, franzino, sem arma, sem nada, só com a funda. O problema, querido, é que só com a funda Deus faz milagre. Deus não precisa de lança, espada, Deus não precisa de coisa grande, Deus não precisa de material bélico. Deus faz uma pedra se tornar a arma mais mortal da face da terra, porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. E nós vamos ver que nós vamos usar um exemplo dessas pessoas, que é Ló, o sobrinho de Abraão, que nem sempre ele foi feliz das suas escolhas. Nem sempre nós somos felizes das nossas escolhas, das nossas decisões, querido. Tem momentos que nós vamos tomar decisões que nós vamos chegar lá na frente e vamos dizer, eu me arrependi do que eu fiz. Porque às vezes nós tomamos a decisão, como eu disse, no parâmetro humano, sem ver o padrão, o parâmetro de Deus, o que Deus quer. E essa questão de não ouvirmos o que Deus quer, ela tem muita diferença para nós, ela causa muita diferença para nós. Então, o que Deus quer faz diferença para mim e para você. Não faz para as pessoas lá fora, mas para mim e para você, o que Deus quer faz diferença. E nós vamos aprender com esse homem. Ele andando contínuo no deserto, em determinado momento, sua natureza, seu caráter vai ser colocado à prova. A Bíblia vai dizer que Abraão vai ser chamado lá em Ur dos Caldeus. Olha só para você ver, 1.650 quilômetros atrás, e não sei quanto tempo, mas há muito tempo atrás, eles andando esses 1.650 quilômetros. Deus fez uma promessa a Abraão, eles vão andar pelo deserto, sem GPS, sem estrada, sem nada, e isso é complicado, né? Se eu pôr no GPS aqui, se o oceano chegasse na Suíça, eu ia aí, passava na ponte, e ele ia me levar aí na porta de cada um de vocês. O GPS faz isso. O duro é você estar no deserto, sem estrada, sem direção, ouvindo só uma voz. O bom é quando é a voz de Deus, porque quando é a voz de Deus, pode seguir, querido. Deus vai te fazer alcançar a vitória. Deus vai te levar para o lugar da vitória. E eles vão caminhar 1.650 quilômetros, 650 até Arã, 1.000 quilômetros, até o Cavalhais de Manré. Até o momento em que eles vão ter que tomar uma decisão. A Bíblia vai dizer que quando eles estão lá, quando eles vão tomar essa decisão, nós vamos ver o caráter, né? Ou o que estava direcionando a vida de Ló na sua decisão.
Quando tomamos decisão, mostramos o que nos governa, o que rege a nossa natureza. Quando nós tomamos decisão, o que rege a nossa natureza vai falar, vai ser latente, vai mostrar, vai ser demonstrado. Está muito mais além do que um posicionamento, mas reflete a essência do nosso coração. As nossas decisões refletem a essência do nosso coração. Ou melhor, aqui, né? Porque o coração não é aqui. Aqui só bombeia sangue, é aqui. Deus quer o meu coração, Deus quer o controle da minha vida, Deus quer o controle do meu pensamento, de toda a vontade, Deus quer o controle do meu ser, então o meu coração é aqui. Então, quando vai muito além do posicionamento, mas a essência do meu coração, quem controla a minha vida? Quem controla os meus pensamentos? Quem controla as minhas vontades? Quem está na direção da minha vida? É isso que vai demonstrar as decisões que eu tomo, é a essência. E a Bíblia vai dizer que aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Aonde está teu tesouro, querido? Aonde está o teu coração? E a Bíblia vai dizer isso. Nós vamos ver que a riqueza daqueles homens, num determinado momento, vai tornar-se um problema. Eu já vi gente aqui no Brasil, gente ter problema porque falta dinheiro, mas gente com problema que tem dinheiro é meio complicado, mas acontece. E nós vamos ver que Ló e Abraão vão ter problema por causa de dinheiro, porque eles tinham muito gado, eles tinham muitos rebanhos, e eles tinham muitos escravos, muitos servos que serviam a eles. E num determinado momento, né, porque ambos eram muito ricos, num determinado momento, não havia mais espaço suficiente para que eles pudessem morar juntos, habitar na mesma região. E agora os seus servos vão começar a brigar. Abraão e Ló não, mas os servos começam a brigar. E eles agora precisam tomar uma decisão. Eles agora precisam tomar uma escolha e mudar um pouco a direção, vamos dizer, do homem, mas Deus já sabia o que ia acontecer. Não pense você que Deus não sabia que eles iam ter que tomar essa decisão, não pense você que Deus não sabia que os escravos iam... Não, Deus sabe de tudo. Onisciente, onipresente, onipotente, está em todo lugar, sabe tudo. E eles agora vão nessa briga, nesse contexto de briga, de contenda, eles vão ter que se separar. E Abraão agora, ele faz questão que o seu sobrinho tome uma posição. Ló, ele fala, Ló, os nossos escravos estão brigando, não temos mais como morar juntos, você vai tomar uma decisão. E eu parto do princípio que Ló, ele tinha que primeiro se posicionar de forma diferente. Qual teria que ser o primeiro posicionamento de Ló? Ó, Abraão, o senhor é meu tio. O senhor, então, mais velho, minha autoridade sobre a minha vida, não, o senhor escolhe. Era um princípio daquele povo, e seria cordial e seria sensato da parte de Ló que ele deixasse Abraão escolher. E, além do mais, o projeto de Deus, o sonho de Deus, aquilo que Deus projetou, não era para Ló, era para Abraão. Ló é simplesmente o acompanhante. Ló simplesmente é colocado nesse sonho porque Abraão, por se tratar do seu sobrinho, filho do seu irmão, que ele amava, que havia morrido, Abraão vai levar Ló consigo, ele vai tomar Ló como se fosse o próprio filho. E ele vai levar Ló para essa jornada, mas o projeto de Deus era na vida de Abraão. Porém, Abraão vai deixar ele tomar a decisão, ele se posiciona de uma forma não muito, para mim, não muito condizente. Ele tinha que esperar quem é o dono do projeto, ou quem estava inserido no projeto, resolver, depois ele decidir. Mas Abraão vai dizer, olha, sobrinho, escolhe o que você quer. Se você mudar para um lado, com sua família, eu vou mudar para o outro. Se você for para uma direção, eu vou para outra. Nós não vamos brigar, mas nós vamos ter que nos separar para que possamos viver em harmonia. E muitas vezes na nossa vida, nós precisamos até separarmos de pessoas que nós amamos, gostamos, para poder viver em harmonia, ou para que Deus possa cumprir um projeto que ele tem. O pastor Adilson estão a 12, 14 mil quilômetros de distância, nós tivemos muito tempo juntos, e hoje estamos separados para que Deus pudesse cumprir um projeto. Ele me arrancou daí. E me trouxe para cá, e hoje nós estamos nos reunindo de novo. O projeto de Deus nos reunindo outra vez. E é assim que funciona. Então, às vezes, teremos que nos separar. Então, Abraão tenta resolver isso, ou coloca essa questão e Ló vai decidir. A escolha que Ló fez naquele momento revelou muito a seu respeito e trouxe consequências permanentes, não somente para ele, mas para toda a sua família. Nós vamos ver que Ló vai tomar uma decisão. E a Bíblia vai dizer, nos versículos que nós vemos, que ele vai olhar para a região de Sodoma e Gomorra e ele vai ver as campinas e vai dizer, ele vai
observar que ali é como, a Bíblia vai dizer que é como o jardim de Deus. E eu fico imaginando o jardim de Deus. Jardim de Deus, eu plantei manga, nasce manga, mas não é qualquer manga, é a manga. Plantei laranja, e não nasce laranja, é a laranja. Quer dizer, é a coisa mais especial, não é qualquer coisa. Porque de Deus sempre vem o melhor. Deus tem sempre o melhor para nós, queridos. Mesmo que aos nossos olhos isso pareça ruim, o ruim de Deus é o melhor que nós temos, queridos. Não se preocupe, não. Se para você, como ser humano, é ruim, para Deus, se contente com isso aqui, é o melhor de Deus. Mas tenha certeza que isso aí vai fazer você conseguir alcançar vitórias. Não se preocupe, descansa. E Abraão, então, vai deixar Ló, e Ló vai escolher. E nós observamos, através da vida desse homem, alguns perigos que podem nos conduzir ao fracasso quando nós tomamos decisão. O primeiro perigo que eu vejo na vida desse homem é os desvios de caráter não tratados que influenciam nossas decisões. E eu vou ver nesse homem, observar 2 desvios de caráter nele: egoísmo e ganância. Quando Ló ele vai tomar a posição ou tomar a decisão, o que vem ao seu coração é egoísmo e ganância. Ele não pensa no projeto. Ele não pensa em Abraão. Ele pensa em si. Ele olha e quando ele vê aquilo ali, ele vê no egoísmo, e quando ele olha aquelas campinas, como o jardim de Deus, verdinho, bonitinho, ele fala assim, não, eu vou para lá. Eu vou para cá. E ele vai escolher diante de 2 desvios de caráter, de egoísmo e ganância. É com base neles que ele irá tomar sua decisão. Ele deseja a terra para si mesmo. Ele não olha a circunstância. E às vezes é assim, querido, nós olhamos alguma coisa, desejamos com os nossos olhos, é isso que eu quero, é para mim. Terra é de Deus. E nem sempre é de Deus. Nem sempre é de Deus. Nem sempre aquilo que é bonitinho aos nossos olhos é que Deus colocou para nós. É que você precisa entender o projeto de Deus e as situações. Porque senão você vai sofrer consequência com bonitinho. Você vai sofrer consequência com aquilo que parece bom aos seus olhos. E nós observamos isso. E ele vai partir para Sodoma e Gomorra, que eram cidades riquíssimas e férteis. Olha só para você ver qual que ele vai escolher. Cidade riquíssima, cidade fértil. Não, vou escorar aqui nessa cidade e aqui minha família vai prosperar. Vou escorar nessa cidade e vou prosperar. E aqui o negócio é fértil, aqui tem dinheiro, aqui tem riqueza, aqui tem prosperidade e aqui tem tudo isso. Porque o homem, ele consegue enxergar aquilo que está à distância dos seus olhos. A minha distância dos olhos tem que ter ajuda. E eu só consigo enxergar onde a minha ajuda me pode proporcionar. Mas Deus não vê dessa forma, Deus vê além. E nós, como homens de Deus, precisamos olhar além, entender além. Esses traços do caráter podem ser vistos novamente quando ele hesitou em fugir da destruição iminente. Nós vamos ver que quando ele descobre o que ia acontecer, ele ainda tenta postergar. Ele ainda tenta questionar, ele ainda hesita em sair de onde ele está. Porque, como eu disse antes, aonde está o teu tesouro, está o teu coração. Para ele fugir daquela situação que estava acontecendo, nós sabemos a história de Sodoma e Gomorra, nós sabemos que o pecado subiu até o coração de Deus, e aquilo trouxe transtorno, e Deus vai destruir aquelas cidades. Ele recebe o aviso, mas ele vai hesitar. Por quê? Ali está o seu gado, ali estão os seus servos, ali está tudo que ele tinha de mais precioso, aquilo que estava, aonde estava o coração dele arraigado. E aí ele vai pensar, naquele momento, fugir e deixar para trás, fugir e abandonar, ou ficar e esperar que não aconteça. É que ele tem momento na nossa vida que o melhor é fugir. Tem momento na nossa vida que o melhor é correr. Tem profeta aí que foi para a caverna. E ele ficou escondido lá, e os corvos foram alimentar, mas tem momentos que você tem que fugir. É melhor você fugir para você ser abençoado do que você ficar e receber maldições. E ele vai, só que ele atentou mais para todas as riquezas da vida do que para abandonar aquela situação. Em 2 Pedro, o capítulo 2, nós vamos ver que Ló, ele é chamado de justo. Ele é um homem justo. E na sua justiça, e nesse chamar de Deus de justo, por que Deus vai chamar ele de justo? Porque ele é um homem que cria em Deus.
E ele não aprovava, apesar de estar no meio dos horrores de Sodoma e Gomorra, não era a sua aprovação. Ele não aprovava aquela situação, aqueles pecados, aquilo que estava acontecendo na cidade. Mas ele cria em Deus. E nós vamos ver que em 2 Pedro, eles vão falar a respeito disso, porque eles estavam dizendo a respeito de Ló, porque havia justiça no seu coração. Quando a Bíblia relata alguma coisa a respeito de alguém, querido, é porque aquilo era uma verdade, ou melhor, aquilo é uma verdade, não era, porque a Bíblia é verdade. Então é a verdade, ele era justo. Ele não aprovava, mas eles estavam ali. E aí nós vamos pensar um pouquinho, como assim um cristão pode ter defeitos de caráter? Sim, querido. Quando nós olhamos para João, ele vai dizer que Jesus é o agricultor, nós somos a árvore, e nós somos o galho, estamos ligados à árvore. Aí ele vai falar da poda. Cada folhinha seca que é retirada é o desvio de caráter, é uma conduta nossa, é algo que não agrada a Deus. O que ele vai fazer? Vai tirar. Por que ele tira a folha seca e o fruto seco? Para que aquela seiva que vai para esse galho, quer dizer, o Espírito Santo não seja desperdiçado. Deus não desperdiça força com ninguém. E ele vai fazer aí, é por isso que nós estamos. Então, nós precisamos ser trabalhados por Deus, e existe essa situação. E nós vamos ver que ele agora simplesmente vai tomar essa decisão por causa desse desvio de caráter, dessa desvio de conduta. Deixa eu ver minha hora aqui. Pastor, controle meu horário, por favor, aí. Eu estou sem saber o horário aqui. Mas ele vai fazer Vai isso. que tá bom. Então, vamos lá. E ele negligenciou isso. Ele negligencia a vontade de Deus, o perguntar a Deus para tomar a decisão, ele vai tomar simplesmente com o seu caráter, com a sua pessoa, e ele vai fazer com base no desvio que ele tinha. A segunda coisa que eu entendo é que nós não podemos modificar os valores de Deus. E a Bíblia, no capítulo 13, versículo 10 de Gênesis, vai dizer assim: levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão. E tudo que ele viu parecia bom, e assim foi pego pela sua cobiça. Nem tudo que parece bom é verdadeiramente bom. Eu já falei isso, e eu gosto de frisar isso. Né? A Bíblia vai dizer em 1 João 2,16, tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então, Deus coloca etiquetas, valores, nos lugares certos. E nós não podemos mudar os valores de Deus. Ele nos ensina o que é valioso e o que é desprezível. Nós sabemos isso. Nós não estamos enganados. Nós sabemos o que é bom e nós sabemos o que é ruim. Nós temos o Espírito Santo que ele está o tempo todo nos mostrando isso, nos direcionando para o caminho certo, nos mostrando aonde temos que ir, nos mostrando para onde ir, nos mostrando como seguir, e nós, às vezes, nós relutamos em atender, em ouvir isso e entender isso. Mas o que Deus nos dá, ele nos ensina o que é valioso, ele vai dizer para onde, ele vai dizer o que tem valor para nós. Logo, vai escolher pela aparência exterior do lugar. E, querido, não olhe para o exterior, não. O exterior pode ser bonitinho, mas a Bíblia vai dizer que tem sepulcro calado. Por fora é bonito, por fora está todo enfeitado, mas por dentro... Então, queridos, o exterior, o estereotipo, ele não condiz com aquilo que é a realidade, muitas vezes. Deus já conhecia a podridão do interior daquelas cidades. Para Ló estava vendo os campos férteis, Ló estava vendo a prosperidade. Deus sabia a fetidão, ou Deus sabia as coisas fétidas que aconteciam no meio daquele povo. Deus sabia as coisas horripilantes, horríveis que aconteciam no meio daquele povo e que chegava até o coração de Deus, e aquilo trazia náuseas a Deus, aquilo trazia dificuldade para Deus aceitar aquela situação. Tanto é que Deus vai mandar destruir. Deus já conhecia. Ao invés de Ló procurar saber como eram os moradores daquela cidade, como viviam, o comportamento, o padrão, a quem adoravam, ele vai simplesmente ir para lá, tomar a decisão de ir, sem perguntar. Quando nós vamos mudar de casa, nós vamos mudar de bairro, a primeira coisa que eu vou saber é como é que é o bairro. Opa, será que onde é que eu vou morar? A rua que eu vou morar? Quem são meus vizinhos? Será que eu vou para um lugar bom? Vai que você muda lá para o meio da favela do Jacarezinho, lá no Rio de Janeiro, trocando tiro lá. Calma. Na verdade, não que isso seja ruim, né, pastor Anderson? Não que isso seja ruim. Tem muitas pessoas boas morando lá dentro.
Com certeza. Mas se eu posso escolher, se eu tenho direito à decisão, eu vou procurar o melhor lugar. Eu vou procurar os melhores vizinhos. Eu vou procurar no lugar em que a minha condição também seja a mesma condição das pessoas que estão ali. Se eu puder fazer, é assim que eu vou fazer. Mas ao invés de saber disso, ele não. Ele vai embora. Ele toma a decisão porque a aparência do lugar alegrou o coração. Mas aquilo é estereotipo. Nem tudo que reluz é ouro. É um ditado que eles usam muito aqui no Brasil. E os brasileiros sabem disso, né? Nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que está brilhando ali tem valor. Às vezes, em vez de ouro, é só um banhozinho que deu ali com material reluzente, tipo ouro, e as coisas não têm valor. Então, as aparências enganam. Não se engane com as aparências. Tem muito lobo que você olha para ele e fala assim, é ovelha, mas de ovelha não tem nada, é lobo. As aparências enganam. Então, quando as etiquetas começam a perder sentido para nós, somos tentados a adulterá-las. Quando os valores não veem mais sentido para nós, nós queremos, como homem, adulterar ou transformar esses valores para que eles possam nos favorecer. Com Deus não funciona assim. Quando Deus põe valor, está valorizado, acabou, é aquilo ali. Deus não muda atitudes, opiniões e situações para agradar os olhos azuis. Eu tenho olho azul, né? Azul escuro, queimado de sol. Então, Deus não vai mudar porque eu sou bonitinho, querido, de forma nenhuma. Deus não muda o padrão porque ele acha que eu sou bonzinho demais por causa disso, de forma nenhuma. O padrão de Deus é o padrão, o valor de Deus é o valor de Deus. Nós precisamos valorizar esses padrões de Deus. E esse é o grande problema da nossa geração. Nós estamos o tempo todo tentando mudar os valores ensinados por Deus. O tempo todo a nossa geração está tentando mudar os valores que Deus colocou. E Ló vai tentar mudar os valores. Ele vai para o meio de uma situação complicada. E a Bíblia, eu não vou relatar o tempo, mas ele vai estar no meio dali. Será que ele não teve oportunidade de ir embora? Se ele viu que ali não era bom? Ele sendo justo e sabendo que aquele lugar não agradava a ele, ele não estava a favor do que acontecia, será que ele não poderia ter saído dali e ido para um outro lugar? Procurado uma outra oportunidade? Porque Deus sempre nos dá a oportunidade de corrigir os erros da nossa decisão. Nós não saímos fora das consequências. De jeito nenhum, as consequências vão vir, mas nós podemos mudar a nossa decisão se nós vemos que nós erramos. Nós temos oportunidade. Se eu errar hoje, amanhã, ou hoje mesmo, Deus vai me dar a oportunidade de corrigir essa decisão errada. Vou ter a consequência, mas eu tenho a oportunidade. A consequência vem, mas Deus abre a oportunidade. Eu só preciso aproveitar as oportunidades que Deus tem me dado. Deus já valorou tudo. Não troca as etiquetas, não troca os preços de Deus, não troca aquilo que Deus colocou, que os valores de Deus, os preceitos de Deus precisam ser valorizados por nós. A terceira coisa que eu aprendo com esse homem é que não podemos tomar decisões a longo prazo, baseadas em sentimentos temporários. Tudo passa. A uva passa, né? A uva bonitona, daqui a pouco a uva passa, ela passa. Então, tudo passa, querido. O tempo passa. A escolha de Ló baseou-se naquilo que ele viu, beleza, riqueza e sossego. Momentâneo. Beleza, sossego e riqueza. Momentâneo. Como muitos de nós, ele achou que as coisas lhe pareciam atrativas no momento, seriam sempre assim. E nem sempre aquilo que é atrativo naquele momento, futuramente vai ser. Eu preciso pensar. Eu vou tomar uma decisão aqui, agora, mas essa decisão que eu tomo aqui agora, ela não vai refletir hoje e amanhã. Escute isso. O que eu estou vivendo hoje aqui é fruto da decisão que eu tomei ontem. Eu só estou colhendo, eu só estou vivendo aquilo que eu plantei ontem. E o que eu vou viver amanhã, eu estou plantando hoje. Eu estou decidindo hoje aquilo que eu vou ser e vou viver amanhã. Então eu preciso pensar se aquela atração momentânea, se aquilo que é atrativo no momento, futuramente vai ser atrativo também. Se a bênção que eu estou visualizando agora vai ser futuramente, também vai ser bênção. Ló vai chegar nessa cidade, e será que ele não viu tudo aquilo? Será que ele não parou para pensar? Será que ele não raciocinou? Olha, eu vivi assim, Abraão me ensinou dessa forma. Porque eu acredito que nesses 1.650 quilômetros, Abraão havia ensinado para ele aquilo que Abraão havia aprendido. Abraão aprendeu com Deus. Então vamos ver que quando Abraão ele está lá na casa do pai dele, que é fazedor de ídolos, Abraão está no meio da idolatria. Mas ele vai ouvir a voz de Deus e vai tomar a decisão de seguir a voz de Deus. Tem alguns livros apócrifos
né, os espúrios, aqueles que não são contados na nossa Bíblia, mas que falavam da história de Israel, que tem um peso histórico, que vão dizer que um belo dia o pai de Abraão vai sair de casa e vai embora e vai deixar lá os ídolos dentro do quartinho e Abraão vai quebrar todos. Porque ele tinha uma raiva no seu coração, porque o pai queria que ele adorasse os deuses e ele não acreditava naquilo. Quando o pai volta, ele vai dizer assim, o que aconteceu aqui? Vai dizer, não, foi o ídolo maior que quebrou eles. E o pai vai dizer, olha, não pode ser, Abraão, a história está errada. Ele não tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem olho, mas não vê, tem perna, mas não anda. Ele vai falar assim, o senhor acredita nesse Deus aí dessa forma? E ele ainda vai confrontar o seu pai. Quer dizer, é uma história, os livros apócrifos, eles têm um valor, né? E eles vão contar essa história de Abraão. E Abraão vai destruir os ídolos do seu pai porque ele não acreditava na idolatria. Mas quando ele ouve a voz, sabe por quê, querido? Ouvir uma voz, qualquer voz, é bom, ainda mais a voz que você conhece. Mas você ouvir a voz, é a voz daquele que tudo pode, daquele que tudo faz, daquele que tudo é, daquele que tem todo o poder. Oh, é diferente. É reconhecer. Você vai falar, não, é esse, pronto, você vai seguir, porque ela vai abrasar o teu coração. Então, Deus colocou as etiquetas. Ele nos ensina que é valoroso, vamos valorizar. Então, nós não podemos tomar essas decisões baseadas em sentimentos temporários. As pessoas acham que a sua aparência e juventude vão perdurar o tempo todo, que seus empregos estão seguros, que seus talentos serão sempre necessários, que, né, eles acham que o tempo todo vai ser aquilo, não sempre vai ser assim, vai passar. Eu era bonitão, tinha 18 anos, algum tempo atrás. Hoje ele continua bonito, mas não tem mais os 18 anos. Passou. A aparência está um pouco caída, o olho cansado. O cabelo já não está mais a mesma coisa. Passou. E vai passar, querido. Sodoma e Gomorra, então o que aconteceu lá? Sodoma e Gomorra foram destruídas e com elas todas as suas posses. Tudo que possuía, servo, gado, rebanho, ele vai perder tudo, vai perder a esposa e vai destruir a sua família. Quando Deus pesou a mão sobre aquela cidade, tudo se foi. A beleza se foi. A fertilidade dos campos acabou, tudo queimado, destruído. A riqueza, o dinheiro, acabou. Não tinha mais. Porque a beleza é passageira. A beleza, o sossego, a riqueza não existiu mais. O que estamos vivendo hoje é o que Ló vivenciou naquele tempo, naquele dia, naquele momento, que ele estava vivenciando ali, aquela destruição toda, foi porque ele viu só a aparência do lugar, o momento. Nós precisamos parar, ouvir a voz de Deus, porque Deus vai nos orientar. Ei, quando Deus falar para você, faz, pode fazer. Ele garante que a beleza continue perene. Se ele te mandar fazer, pode ir, porque ele garante que a riqueza será perene, perpétua. Ele vai fazer isso acontecer, porque ele garante. Quando ele manda, ele garante. Pode fazer. E nós vamos ver que ele vai tomar essa decisão baseado em momentos. O momento de hoje não reflete o amanhã. O amanhã não nos pertence. Só tem um que sabe o que vai acontecer amanhã, chama Jesus. Então, peça a ele para falar contigo. Abra os teus ouvidos espirituais. Peça a ele para poder aliançar, poder afinar, para poder trazer uma afinação, para você poder espiritualmente ouvir a voz de Deus. E ele fala contigo. A quarta coisa, já estou caminhando para terminarmos aqui, é acreditar que as nossas escolhas não afetarão os outros. Isso é terrível. Quando nós não entendemos que toda a nossa decisão ela não afeta só nós, mas afeta as outras pessoas. Ló passa por acontecimentos inesperados e consequências de sua escolha. A primeira pessoa afetada sou eu. Isso aí é indiscutível. Porque se eu tomei a decisão, a primeira pessoa que vai receber a consequência sou eu. Se é bênção, eis-me aqui. Se é maldição, é a mesma coisa, não tem jeito. A primeira pessoa sou eu. Sodoma e Gomorra foram aniquiladas. E Ló vai perder tudo. Gado, servo, riqueza, dinheiro. Ele vai ficar sem nada. Um homem rico. Um homem de posses. Porém, a sua escolha vai fazer com que ele perca tudo, num piscar de dedos. No estalar de dedos. Ou no piscar de olhos, né? Piscar de dedos não vai dar, mas um piscar de olhos, no estalar de dedos, ele vai perder tudo.
Então, ele vai perder. A mulher de Ló transforma-se no estado de sal durante a fuga. Ela não vai ouvir, ela não vai obedecer. A palavra é não olhe para trás. E às vezes a gente olha para trás. Ei, querido, nós temos que olhar para frente. Porque enquanto eu e você olhamos para trás, nós estamos olhando passado, estamos olhando coisa que já foi. Não, nós olhamos para frente. Se até aqui a coisa for ruim, daqui para frente tem que ser melhor, tem que ser boa. Se até aqui a coisa foi boa, daqui para frente tem que ser melhor. Eu tenho que olhar para frente. A Bíblia vai dizer, prossigo para o alvo. E quem que é o alvo? Cristo. O alvo fica atrás? Não, na frente. Porque o alvo atrás você não acerta. Você acerta aquilo que está na sua frente. O alvo é Cristo. Então, prossigo para o alvo. Prosseguir é caminhar, é seguir, é continuar seguindo. Então, eu prossigo para o alvo. E ela vai olhar para trás. Status de sal. Ló toma suas 2 filhas e se esconde numa caverna. Nós sabemos a história, os anjos vão estar ali, aquele povo vai querer se relacionar com os anjos, ele vai oferecer suas filhas. Olha o que ele vai fazer, vai colocar as filhas no lugar daqueles homens para tentar solucionar a situação que estava sendo criada ali, gerada naquele lugar. E depois ele vai pegar as filhas e eles vão para uma caverna. Só que as suas filhas vão tomar uma outra decisão. No meio da decisão, elas vão tomar uma decisão. E elas decidiram que elas queriam ter filhos. E como não eram casadas, elas vão embebedar o pai, e aí no embebedar o pai vão se deitar com ele. E aí vai acontecer 2 incestos. Uma deita numa noite, a outra deita na outra noite, e ele vai ter 2 filhos. 2 incestos na sua família. Na união incestuosa vão vir os moabitas e os amonitas, os maiores inimigos de Israel. Desde o estabelecimento deles na terra prometida, foram os amonitas e os moabitas. De onde vieram isso? Da descendência de Ló, que vai se perder por causa do momento, da decisão momentânea. E agora ele vai ter uma família destruída, um incesto, uma situação complicada para nós no nosso tempo. Mas muito complicada. Ele vai viver isso, e também no tempo dele, por que não? E ele vai viver essa relação incestuosa, por quê? Por causa de ter levado as suas filhas para este lugar. Para muitos, esse relato choca, e choca. Elas não conseguiram entender a provisão de Deus, ou pensar na provisão de Deus. E como é que era? Por que isso aconteceu? Porque como era a moralidade na cidade onde eles estavam? Como se comportavam seus amigos na escola, em casa, no trabalho, na rua, os amigos que frequentavam a sua casa. O que elas ouviam o tempo todo naquelas cidades era só atrocidade. Era só coisas que desagradavam a Deus. Era só coisas que não estavam dentro do contexto que o seu pai ou que Deus queria para eles. E o que ela só ouviu aquilo? Tem um suíço, o nome dele é Jean-Jacques Rousseau, ele é iluminista, ele diz assim que o homem é produto do meio. Jean-Jacques, ele usa, a psicologia usa isso, ele fala que a natureza humana é boa, e o meio que está inserido é que vai definir as suas possibilidades. Eu discordo dele que a natureza humana é boa, porque a Bíblia diz que todos os pecados destituídos estão da glória de Deus, nesse aspecto eu discordo dele. E se nós não arrependemos e formos para Cristo, a nossa essência ela é má, estamos inseridos no pecado. Mas eu concordo para ele que aonde o homem está inserido, o que acontece no seu entorno vai influenciar nas suas decisões e vai influenciar na sua vida. Se você estiver no meio de pessoas que falam palavrão o tempo todo, daqui a pouco você está contaminado e vai falar palavrão. Se você está no meio de pessoas que buscam a promiscuidade, você daqui a pouco vai buscar, porque você está no meio dele, você está inserido naquele contexto. E o que nós queríamos, o que nós esperaríamos da família de Ló no meio do contexto em que eles estavam inseridos? Será que nós esperaríamos outras atitudes, outra situação? Será que nós esperaríamos que algo diferente acontecesse com aquela família? Não tem como. Eles estavam inseridos nesse contexto, é o que eles viviam, era com o que eles conviviam, é o que eles escutavam, era o que faziam, era aquilo que estava na rua o tempo todo, eles só viam aquilo, vivenciavam. Então, queridos, eu acredito que nisso, que o homem, ele no meio que ele está, ele é contencioso, ou ele é tendencioso a vivenciar da mesma forma. Nossas decisões afetam os outros, e às vezes por muito tempo. As escolhas do Ló destruíram tudo o que ele prezava, porque investiram sua vida em coisas sem valor. Lembra do preço, da precificação, dos valores? É porque muitos de nós, e não só no contexto de Ló, e tem um escritor de um comentário bíblico, ele vai dizer que nós estamos no mundo cheios de Lós.
pessoas inconstantes, que tomam decisões sem pensar e que acabam, por isso, tendo consequências desastrosas. E ele vai fazer isso porque ele vai investir em coisas sem valor. Porque ele momentaneamente vai ver algo que agrada o seu coração estereotipo, e ele vai tomar decisão com base naquilo. Com base naquilo que ele tem dentro de si, daquilo que gerava ou que comandava a sua vida, a sua essência. E ele vai acabar se acarretando por causa disso. Será que no momento mais decisivo, eu quero concluir por aqui, e será que o seu momento mais decisivo será definido por uma falha de caráter? Será que as suas escolhas revelam o que as suas escolhas revelam a seu respeito? Será que elas são embasadas nos nossos desvios de caráter ou na voz de Deus? São perguntas. Eu preciso fazer. Quais valores regem a sua vida? Será que estamos trocando as etiquetas de preços deixadas por Deus? Será que nós estamos tomando decisões a longo prazo baseadas em sentimentos temporários, momentâneos, no que nós estamos vendo hoje? As nossas decisões, elas precisam ser bem direcionadas, assertivas. Porque se elas não forem assertivas, nós vamos ter consequências desastrosas. Cada decisão nossa vai demonstrar quem somos e o que nós queremos para amanhã, ou no amanhã. Eu quero uma família edificada em Deus, eu tenho que fazer como Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Decisão. Mas se eu não quero, eu quero a minha casa destruída, eu vou fazer goló. Eu quero o que está acontecendo no momento. E depois eu vou ver o que vai acontecer lá na frente. Tem gente que é assim, quer aproveitar o momento. Os jovens são assim. Não é, pastor Anderson? O jovem quer aproveitar o momento, não pensa que amanhã... E às vezes nós queremos aproveitar o momento. Há muitas pessoas hoje que estão no momento mais importante da sua história e precisam tomar uma decisão. E Deus me falou isso, eu precisei anotar isso para que eu não esquecesse. Tem pessoas hoje que estão nos ouvindo, escute isso. O pastor não chamou à toa, as coisas não acontecem por acaso. Tem propósito de Deus, e Deus me pediu para falar, me deu essa palavra nessa tarde, porque tem pessoas no nosso meio que precisam hoje tomar decisões, talvez a decisão mais importante da sua história, e precisam tomar uma decisão assertiva. E não faça como Ló. Não se prenda nos esvaneios dessa vida, nas situações momentâneas que vão aparecer para tentar desvirtuar, para tentar tirar os seus olhos de Deus, para tentar tirar você da presença de Deus. Porque muitas vezes as decisões que nós tomamos achando que estamos tomando decisões certas, elas acabam com o propósito de nos tirar da presença de Deus. E, querido, se é um momento crítico, se é um momento decisivo na tua história, na tua vida, saiba tomar essa decisão. Consulte a Deus. Deus ainda continua falando com o seu povo. Ele ainda é o mesmo. Ele ainda é o mesmo. Ele ainda continua falando. Então, saiba tomar a decisão. Ao contrário de Ló, saiba decidir. Deus ainda continua falando com o seu povo. Deus ainda continua falando com o seu povo. Ele te levará a tomar uma escolha sábia, que irá ser bênção para você e todos que te cercam. Consulte a Deus. Não toma decisões por aquilo que você pensa, o que você está vendo com seus olhos materiais, que está na tua frente. Há muito mais por trás disso do que você pensa. Não é só um posicionamento, dizer eu tenho direito, eu tomo decisão, eu tomo posição, eu tenho direito de decidir. E você tem direito de decidir. Sim, você tem direito de decidir. Deus não vai decidir por você de forma nenhuma. Mas nesse direito de decidir, você também tem o direito de decidir de forma correta e assertiva. Nessa condição que Deus te deu de escolher, de saber, saiba escolher. Porque da mesma forma que você tem o direito de escolher, você também tem o dever de sofrer as consequências. Desculpe se eu estou apontando o dedo, não é a intenção apontar o dedo para você, não é isso. Mas eu preciso te dizer aquilo que Deus tem falado no meu coração nessa tarde. Saiba escolher. Hoje é um momento de decisão para a tua vida, na tua história. Deus tem o melhor para você.
Deus tem o melhor para você. Não faça como Ló, mas se posicione. Tome uma decisão que agrade o coração de Deus. Tome uma decisão que diga para as pessoas quem você é, o caráter de Deus que está em você. E Deus irá te abençoar de forma especial. Que a palavra do Senhor ela possa alcançar. E a Bíblia diz que ela alcança o fim para qual ela foi determinada. E se for uma pessoa, ela vai alcançar essa pessoa. Mas eu creio que essa palavra ela vai alcançar todos os nossos corações. Ela vem de conta aos nossos corações. Que Deus possa te abençoar grandemente. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre a tua vida, tua casa, tua família. E que as suas decisões sejam pautadas na pessoa do nosso Deus e de acordo com a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. Consulte o Senhor. E Deus irá te abençoar grandemente. Quero agradecer a todos em nome de Jesus. Que Deus continue abençoando vocês aí na Suíça. Pastor Adilson, Pastor Anderson, todo o ministério, família. Deus continue abençoando. Estou vendo a fotinha do Adriano aqui. Dê um abraço ao Adriano por nós. Deus continue abençoando vocês em nome de Jesus. Deus abençoe, meu pastor.